Vídeo mercedista para vocês hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Já tivemos um vídeo mais cedo falando sobre mercado de pilotos, os pilotos que estão na mira da Alpine, e agora vamos falar sobre Mercedes, começando com Lewis Hamilton. Saiu uma entrevista do Hamilton para a revista Vanity Fair, que é uma entrevista inclusive espetacular. Se você não viu, dê uma olhada, você pode ver no site da própria revista e lá você vai achar os trechos que vou citar aqui. Primeiro começando com Abu Dhabi, que ainda é muito falado, é muito retratado em todas as entrevistas. Hamilton fala que sim, sofreu bastante por conta de Abu Dhabi e naquele momento da corrida já pensava que estava sendo colocado para trás, estava sendo trapaceado. A gente lembra do rádio do Hamilton falando que estava sendo manipulado, a gente lembra bem, até virou meme para alguns, mas de qualquer forma, Hamilton fala do quão doloroso foi e que ele não acreditava na hora que tinha sido simplesmente passado para trás daquela forma na última volta do Campeonato Mundial. Um ponto interessante que a gente tem que colocar nisso tudo é que não podemos atribuir culpa a quem não é culpado. Red Bull e Verstappen não têm culpa do erro do Massi, assim como Hamilton e McLaren não têm culpa de uma corrida manipulada em 2008 que acabou influenciando diretamente no campeonato. Temos que dizer que Massi errou, não há nenhuma comprovação de manipulação até onde se sabe, mas de qualquer forma ele erra no safety car, ele tinha duas possibilidades de safety car naquele momento para poder retomar a corrida, não utiliza nenhuma das duas formas e gera toda essa confusão que temos até hoje. Mas continuando a entrevista, nós temos um trecho muito legal do Hamilton comentando a aposentadoria de Vettel e se isso de alguma forma influencia na tomada de decisão dele. A resposta de Hamilton é que ele ainda está nessa missão porque ama dirigir e desafia a si mesmo. Ele não sente que tem que parar de lutar tão cedo. Vettel aposentar não faz Hamilton duvidar do seu futuro, ele apenas lembra que Alonso, por exemplo, já para e aí ele vai ser o mais velho da turma. Mas o grande objetivo de Hamilton, de acordo com ele mesmo, é levar o carro a um nível melhor e voltar a vencer o campeonato mundial mais uma vez. Esse é o grande objetivo dele, obviamente, é um piloto que se acostumou a vencer, ele não vai pensar em ficar no meio do pelotão, ele quer vencer títulos. E então devemos ver o Hamilton por mais algum tempo na Fórmula 1, 2023 já é algo certo, agora se vai ficar para além disso, vamos descobrir somente no ano que vem. Acredito que ele pode ficar mais uns 3, 4 anos tranquilamente, pelo menos no nível que ele está pilotando hoje em dia, dá para o Hamilton ir mais alguns anos de boa, sem problema, como por exemplo Alonso, que está com 41 anos e também está pilotando em alto nível. Mas o Hamilton, com ambições e um carro da Mercedes melhorando, eu não duvidaria de um 8º título do Hamilton em 23 ou 24. Acho que quem duvida está saindo um pouquinho da realidade e vou explicar isso já já, o porquê. Eu quero saber a sua opinião sobre Lewis Hamilton e sobre Abu Dhabi e também sobre a aposentadoria. Diz aí nos comentários. Agora nós vamos falar sobre o carro Mercedes, porque Toto Wolff deu uma entrevista citando justamente como foi essa primeira parte e o que ele espera para o futuro da equipe. Você confere no link da descrição, o Wolff relatando o seguinte: o início da temporada não foi bom, não há outra maneira de descrevê-lo, porque quando você vence o Campeonato Mundial em dezembro e 4 meses depois não está mais competindo na frente do pelotão, é frustrante. Estávamos no pódio em quase todas as corridas e éramos fortes aos domingos, mas não estávamos lá na qualificação. Isso, obviamente, ele está falando de 2022. A diferença era simplesmente muito grande. Precisamos ver na segunda metade da temporada como podemos aumentar nossa velocidade em uma volta, melhorar e poder lutar pela vitória novamente. Esse é o primeiro trecho que eu queria passar para vocês da entrevista de Wolff, citando justamente que o déficit da Mercedes é no quali, e isso fica muito claro. Na corrida a Mercedes sempre conseguia estar um pouquinho mais próxima, no início da temporada nem tão próximo assim, mas agora para o meio da temporada nós estamos vendo uma Mercedes rápida, muito rápida. Silverstone e Hungria foram pistas onde a Mercedes teve ritmo puro, idêntico ao de Ferrari e Red Bull.
podemos citar que a Mercedes brigou por méritos próprios, pela liderança, pela vitória nessas corridas. Uma ou outra pista que a Mercedes conseguiu um pódio também foi ali porque abandonaram, o outro tem problema, roda, bate, acontece. Mas a equipe tem sim melhorado gradualmente, e um ponto que talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas que a gente até comentou no ano passado, é que a Mercedes é a melhor equipe de segundo semestre da Fórmula 1. O que eles andam na segunda parte é brincadeira, principalmente quando estão disputando contra outras equipes. Você quer um exemplo? 2017, 2018 e 2021, as 3 temporadas em que a Mercedes teve concorrência. O primeiro semestre foi de altos e baixos, e quando chegou na segunda parte simplesmente dominaram, não deram chances para os seus adversários. A Red Bull até lutou no final de 2021, mas perdeu de construtores para um carro da Mercedes que tinha virado um foguete naquela altura, somado à pilotagem de Hamilton. Nós podemos sim esperar uma Mercedes crescendo demais na segunda parte. Eu não consigo ver outra equipe tão coesa e tão capacitada para isso na Fórmula 1 hoje. A Red Bull é muito boa, tem um corpo técnico muito bom, mas ainda também tem muitos altos e baixos no desenvolvimento ao longo de um ano inteiro. Ferrari, preciso nem falar que o maior rival deles são eles mesmos, mas a Mercedes tem um corpo técnico fantástico que tira o melhor e é muito coeso. É raro a Mercedes errar, e esse é o ponto que tem feito a Mercedes hoje ser uma séria candidata ao vice-campeonato de construtores, ameaçando e muito a Ferrari. Mas indo para a segunda parte do Toto Wolff, ele fala basicamente: tem de ver os positivos da temporada. Aprendemos mais nos dias em que perdemos, e acho que aprendemos de acordo com o Wolff. Ainda conclui que o carro foi muito difícil, não conseguiram melhorar de alguma forma, foi um processo de aprendizado difícil, mas esse processo vai ajudar nos próximos anos. Eles não estão olhando para um final de semana ou um ano, mas sim melhorando para 2, 5 e 10 anos. O ano difícil pode se transformar em vantagem, e provavelmente vai se transformar em vantagem sim. O conceito da Mercedes é muito bom, do SidePod Zero, e do jeito que eles estão melhorando esse conceito, ano que vem deve vir muito forte para a briga do campeonato. Esse ano o campeonato é quase perdido, a não ser que aconteça uma tragédia com Verstappen e Red Bull, mas de uma forma geral, a Mercedes vem para incomodar e para brigar lá na frente. No início do ano eu falava: esqueçam Mercedes em 2022, provavelmente só vão voltar ano que vem. Pois é, continuo mantendo meu discurso que só no ano que vem vão brigar por título, mas por vitória em 22 eu não duvido. Para ser bem sincero, não duvido mais, duvidava antes, hoje acredito que é possível, porque a Mercedes já se provou ao longo do tempo, e em 2022 mesmo, que eles conseguem recuperar muito tempo perdido. Ainda tem a tal diretiva da Bélgica, que não sabemos o tanto que vai influenciar, mas de qualquer forma a Mercedes vem muito capacitada para roubar alguns pontos de Red Bull e Ferrari. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!